Hoje é sexta-feira, meu povo! Vamos lá. Hoje tem notícia boa, hein? Bom, eu aqui anotei as dicas importantes que a Débora Nóbrega trouxe no programa dessa sexta-feira, tá? Agora a gente vai falar de futebol aqui no programa Voz da População. Sexta-feira falar de futebol é uma delícia, adoro. Bom, porque amanhã tem um jogão de bola, né? Que é a superfinal do Brasil. E a partida é entre os dois clubes mais vencedores dos últimos anos, Flamengo e Palmeiras. E quem está comigo para falar desse jogo é o craque Zenon. Eu vi muitos jogos teus, Zenon, e é um grande prazer te receber aqui no programa Voz da População. Zenon, o que você espera desta partida Flamengo e Palmeiras? E antes de falar dos times, o jogo será em Brasília, é isso? Né? E jogar lá beneficia algum deles? Fala pra gente. Oi, Paulo. Olha, sem dúvida nenhuma será o grande jogo desse início de ano, né? Duas equipes que chegam muito bem para essa partida, duas equipes que têm conquistado vários títulos aí nos últimos tempos, e então o duelo será muito interessante. Por jogar em Brasília, o Flamengo com certeza terá o maior número de torcedores, porque a gente sabe, né, que o Flamengo tem torcedores no Brasil inteiro. E lá em Brasília, o Flamengo tem mais uma imensidão de torcedores. E isso pode ajudar o Flamengo nessa conquista dessa Copa, né, que é muito importante para os clubes. E olha, o Flamengo joga nesse sábado, hein, Zenon? Quem pode fazer a diferença para o Mengão? E como o time mantém aí o foco para essa final? Se já tem um Mundial de Clubes também, Zenon, e como fica ver o Palmeiras chegando para esse jogo? Fala pra gente. É muito interessante esse jogo para o Flamengo, porque se ele vencer, né, com certeza ele estará muito mais fortalecido para o Mundial de Clubes. Conhecendo esse time do Flamengo, né, com essas peças que ele tem, ele se torna individualmente um time muito mais forte do que o Palmeiras. O Palmeiras, a gente conhece, é um time que faz da força do conjunto a sua maior virtude. Já o Flamengo, não. O Flamengo tem um time altamente técnico, com jogadores bem mais qualificados tecnicamente falando. E dizer quem poderá resolver o problema para o Palmeiras é bastante difícil, porque o Flamengo tem vários jogadores que podem fazer a diferença e buscar essa vitória. Então a gente não pode citar apenas um, porque o Flamengo tem mais de um para resolver o seu problema. E olha, enquanto isso, no domingo é dia de Clássico Paulista, São Paulo e Corinthians, no Morumbi. Pergunta fácil, quem leva essa, Zenon? Quem leva essa? Eu aposto no São Paulo, hein? Quem leva essa? Olha, eu que já disputei vários jogos, né, envolvendo São Paulo e Corinthians, lá no Morumbi, e sempre saí vitorioso, né, nesse confronto aí. Só que o momento agora são de dois times que, dentro da competição do Campeonato Paulista, eles estão alternando bons e maus momentos, tá? Mas, independentemente disso, eu vejo assim um Corinthians sempre com aquela gana de vencer o São Paulo. Então, eu acredito muito mais no Corinthians do que no São Paulo, mesmo o São Paulo jogando na sua casa. Olha, craque Zenon, obrigado por participar aqui do nosso programa. E eu espero contar com você mais vezes aqui no nosso programa, hein? Muito bom recebê-lo. Bom, continuando aqui com o nosso programa de sexta-feira, agora eu vou chamar um merchanzinho, é rapidinho, não saia daí. Pensou em construir ou reformar? Corre para a JR Porcelanatos. Você vai encontrar as maiores novidades das linhas A e B, como estoque à pronta entrega. E o melhor, o pagamento exclusivamente no cartão de crédito em até 21 vezes sem juros, sem parcela mínima. A JR Porcelanatos, você vai encontrar porcelanatos a partir de R$ 39,90 o metro quadrado, gente. Dá para acreditar nisso?
Não tem como você sair de lá sem fazer negócio. Primeiro, que é uma empresa familiar e tem o maior estoque de porcelanatos de todo o estado de São Paulo. A JR Porcelanatos tem porcelanatos de todo tamanho. Tem porcelanatos polido, de vidro, acetinado, rústico, tem tudo. E o que é legal, eles vendem no atacado e no varejo. Tem mais de 300 lojas espalhadas pelo estado de São Paulo vendendo produtos da JR Porcelanatos. Ou seja, você vai comprar direto do fabricante. E é muito difícil você achar um preço maior, quer dizer, é muito difícil você encontrar um preço mais barato que a JR Porcelanatos. Por isso que o dono falou aqui e deu autorização para a gente, porque se você encontrar, você pode ir na JR, que ele vai cobrir a oferta, ok? Então acesse agora o QR Code que está aí na sua tela, porque você já entra direto no WhatsApp da JR Porcelanatos e através disso você conversa com os vendedores de lá e já sabe melhor. Você que tem casa na Baixada Santista, está construindo no litoral, vai construir prédio, casa em Campinas, vá lá, consulte a JR, deixa lá a sua mensagem. JR Porcelanatos fica em Santa Gertrude, mas entrega para todo o estado de São Paulo. É isso aí. Oi, Paulo. Hoje aqui no quadro Emprego e Carreira, a gente vai responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Afinal de contas, todo mundo teve, já teve ou vai ter, infelizmente, algum problema relacionado aí ao trabalho. Então, a gente vai ajudar aqui com algumas dicas do Marcos Tonin para saber como lidar com algumas situações. Afinal de contas, viver em sociedade é um pouquinho difícil, né, Marcos? Sempre tem problema. Não é fácil. Relacionamento passou de um, a gente começa a ter problema, né, Débora? Prazer falar contigo. Tudo bem, Paulo? Prazer estar com vocês mais uma semana. Com certeza. Então, a gente vai começar aqui com a pergunta da Fernanda, ela que é lá de Ribeirão Preto, e a pergunta dela é o seguinte, eu acho que todo mundo já teve essa dúvida da Fernanda. Como pedir um aumento? E aí? Chegar no chefe e falar, quero receber um pouco mais. Como é que fazer isso? De uma maneira sem parecer presunçosa, ao mesmo tempo apresentar bons argumentos, né? Porque senão pedir só por pedir também não dá, né? Não dá, Débora, mas dá um nervoso pedir aumento, né? Fernanda, obrigado pela sua pergunta. Esse é um momento realmente de muita tensão, né? Porque como é que eu faço para pedir aumento? Então, quando você estiver disposta, Fernanda, e você acha que é o momento, o que você deve é se preparar justamente para essa conversa e, principalmente, se preparar para o não, porque pode ser que a resposta seja negativa. Tá? Então, o fato de ser negativo não significa que você não é reconhecida, de que você não mereça. Então, é importante a gente entender muitas vezes os tempos e os movimentos das empresas. Né? Então, melhores períodos para você pedir, né, aumento, ele é sempre, às vezes, no início do ano. Então, ou seja, nós estamos num bom período e no início do segundo semestre. Então, imagina que você vai falar com o teu chefe. Então, o que você deve fazer? Olha, fulano, né? Eu vim aqui porque eu queria falar sobre as entregas que eu fiz no último ano ou nos últimos anos. Eu queria entender qual é o seu nível de satisfação com isso, mas você já sabe que são boas entregas, tá, Fernando? Não vai falar só do ruim, não. Tem que falar daquilo que você entregou bem. Então, falar das entregas faz com que o seu gestor comece a materializar, né, na cabeça dele naquele momento que tipo de profissional que você é e o que você está agregando para a companhia. Caso você tenha uma situação aonde você nunca pediu aumento para o teu chefe e você vai apresentar os teus resultados, você pode seguir por esse primeiro caminho. E o segundo também é o seguinte, fulano, me fala uma coisa, eu já estou na companhia há um tempo, tenho entregado tais resultados, eu gostaria de entender o que eu preciso entregar mais, mostrar mais para a companhia para que eu tenha um aumento de salário. E quando você fala de aumento de salário, vamos falar de algo palpável, algo possível. Não falar, eu quero que você dobre o meu salário. Eu quero ganhar que nem o fulano da outra área, porque todo mundo ganha dinheiro menos eu. Então, você foque naquilo que é possível. Em geral, quando a gente fala de um aumento, de um mérito, Débora, as empresas elas ficam dentro de alguns parâmetros. Então, o que a gente vê hoje para você ser promovido, para você ter um aumento? Claro que o céu é o limite, dependendo do momento da companhia e das entregas que você fez. Mas nesse caso, Fernanda, as empresas giram em torno de 5 a 7 ou 5 a 9%. Fale sobre critérios. Então, quais são os critérios que você está utilizando para me falar não? De repente, eu falo assim, Fernanda,
Marcos, olha, eu preciso que você ainda faça um curso X, eu preciso que você entregue tal resultado, eu preciso que você se empenhe mais em tal coisa. Escute o feedback, se é algo que você ainda não fez, implemente, e aí você já pode também estabelecer uma próxima data com o seu gestor para falar sobre isso, ou seja, olha, fulano, eu vou implementar, obrigado pelo seu feedback, eu vou implementar essas ações, a gente pode conversar daqui a 6 meses, daqui a 8 meses? Qual o prazo que você acredita que a gente possa sentar para conversar e falar sobre isso de novo? Inclusive, se você está aí em casa e também tem dúvidas aí de alguma coisa relacionada ao seu emprego, à carreira, escreve aqui para a gente, o WhatsApp está aparecendo aí na tela, manda a sua pergunta, não esquece de escrever o seu nome, a cidade de onde você está mandando essa mensagem, e escreve lá a sua dúvida que a gente aqui no próximo quadro vai responder aqui para você e vai te ajudar. Agora vamos para a pergunta da Patrícia, ela que é da cidade de Ourinhos, ela diz o seguinte, a Patrícia está com um problema grande, ela não se dá bem com o chefe, está aí com problema de relacionamento e ela quer dicas para melhorar essa relação. Aí diz que ele não vai com a cara dela, ela não vai com a cara dele, bom, aquela coisa, né? E aí, o que fazer? Pois é, Patrícia, olha só, não é uma situação fácil, até porque, eu não sei se você sabe, mas mais de 80% das demissões que acontecem, pedidos de demissão, que acontecem na empresa, ela não pede demissão da empresa, ela pede demissão do gestor. Olha que coisa, ou seja, aquilo que você está vivendo não é algo que é raro, é uma coisa que muitas pessoas passam por isso. Então, em primeiro lugar, acho bacana que a sua pergunta nos leva a crer o seguinte, que você quer resolver esse problema, né? Ou seja, é uma situação que você já identificou e que você sabe que ela pode ser resolvida, né? Então, assim, num primeiro lugar, é entender qual é o nível de esgotamento que já está essa relação. Então, você falou que um não vai com a cara do outro. Ora, muitas das vezes, nós não vamos gostar de 100% das pessoas que trabalham com a gente, mas a gente pode respeitar e admirar o trabalho que elas executam. Entretanto, em se falando de um gestor, existem 2 caminhos. O primeiro é você identificar onde é que você consegue flexibilizar isto, desde que isso não passe sobre os seus valores pessoais. Tá? Valores, princípios e moralidade que você tem. Então, se isso esbarra nessas questões, esqueça e eu sugiro que você realmente encontre um outro emprego. Caso não seja isso, seja só uma questão de ponto de vista, veja, as empresas e as equipes, elas só crescem com pontos de vistas diferentes. Sabe, Débora, a gente está passando por um período onde a gente tem uma nova geração chegando no ambiente de trabalho. E muitas das vezes, essa nova geração, não sei se é o caso da Patrícia, talvez não seja, mas muitas das vezes, essa nova geração encontra aquilo que é uma negativa como uma frustração, aquilo que é difícil como algo que não deva ser enfrentado. E quando a gente enfrenta a situação, a gente descobre coisas muito relevantes e crescimento muito importante pessoal, né, tanto para a gente quanto para as novas iniciativas. Então, uma boa conversa vai fazer com que isso você coloque em pratos limpos para que você tome uma primeira iniciativa, né? Porque sem isso a gente não consegue saber por onde caminhar, porque pode ser uma questão de flexibilidade, de empatia, porque isso também acontece, né, Débora? Às vezes a gente até admira a pessoa, tudo, mas não tem empatia, né? Não tem aquela química, e aí não tem o que seja feito, porque o ser humano, ele é feito também dessas relações. Então, identificar o que está acontecendo, tome a iniciativa de falar com o teu gestor para você ter uma conversa franca, identificar os pontos e a partir daí, então, tomar a sua ação. Seja deixar o teu emprego e buscar novas oportunidades ou corrigir uma situação como essa. Bom, aí ficou a dica para a Patrícia. Agora a gente vai para a nossa próxima questão aqui, que é do Jair de Campinas. Ele escreveu falando que tem dificuldades de implementar novos projetos. Ele não consegue aí emplacar as ideias, né? Ele passa ainda para a chefia, mas ainda não conseguiu que nada realmente fosse para frente. O que ele pode fazer para ser mais assertivo aí na hora de implementar novos projetos? Muito bem, Jair. Olha que interessante a sua pergunta, né? Você, pelo que eu entendi, você é um profissional que tem, né, a iniciativa de levar novos projetos, novas ideias, mas não consegue, como a Débora falou, emplacar, né? E o emplacar, às vezes, não é fácil mesmo, porque a gente, às vezes, precisa de muitas iniciativas para que uma delas seja aceita. Então, isso também é importante, tá? Não é na primeira iniciativa, às vezes não é na segunda, na terceira. A gente precisa compreender o que nós estamos oferecendo e o momento da companhia.
O que eu vou sugerir para você é o seguinte: entenda aquilo que você está vendendo, né? Então, ou seja, você está vendendo uma ideia, você está vendendo uma nova possibilidade para a companhia. Então, se você está vendendo, você precisa ser, nesse momento, um vendedor de ideias, de inovação, de projetos. Então, entendendo a sua viabilidade, entendendo os recursos que eu preciso para implementar isso, né? Ou seja, os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos estruturais que a empresa precisa para poder implementar. Mas, principalmente, vou sugerir que você encontre qual é o objeto de desejo desse seu projeto. E o objeto de desejo para uma empresa, significa o seguinte: o que é que eu, quanto empresa, vou lucrar, vou ganhar com isso? E se você aí de casa também tem uma dúvida, uma pergunta aí, algum problema que você está passando no seu emprego, ou ainda quer uma orientação de carreira, manda sua pergunta aqui para a gente. O WhatsApp está aí na tela, manda aí com o seu nome, a cidade de onde você está falando e o que você quer ver aqui no quadro de carreira e emprego. Marcos, mais uma vez, muito obrigada. Acho que hoje a gente conseguiu cobrir aí temas bastante interessantes e vão ajudar não só quem perguntou, mas quem está em casa também assistindo. Perfeito, Débora, foi ótimo. Também gostei muito dessa interação. Espero que nós possamos receber muitas perguntas que certamente nos ajudam tanto a refletir quanto também a ter algumas dicas, né? Foi um prazer estar com você. Um grande abraço para você, para quem nos assiste e para você também, Paulo. Até a próxima. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Eu volto com você aí no estúdio, Paulo. Eu vou dar um recadinho para vocês, é rapidinho, não saia daí. Olá, Paulo. Olá para todo mundo que acompanha a Voz da População dessa sexta-feira. Finalmente a semana chegou ao fim, né? Mas não chegou ao fim as nossas notícias. O Giro Cidade está no ar e eu começo com a informação da prisão pela Polícia Militar de 3 homens dos 5 integrantes de uma quadrilha que assaltaram uma residência na cidade de Galha, região central aí do nosso estado. Esses homens estavam armados e amedrontaram e ameaçaram muito a família, que realmente passou momentos de terror na mão desses bandidos. Eles estavam usando armas de airsoft para ameaçar as vítimas e conseguirem levar aí televisores, notebooks e o carro da família. Essas armas de airsoft são aquelas usadas para jogar paintball, são armas de pressão, mas realmente são muito parecidas com as armas de fogo, realmente fica muito difícil distinguir. Aí uma pessoa que não é especializada não consegue distinguir que não é uma arma real, mas como ela é uma arma de pressão, ela também às vezes pode aí causar um dano grande se disparada aí a curta distância, né? Pode até ter realizar um ferimento mortal, mas graças a Deus essas vítimas não foram feridas, porém esses homens conseguiram fugir com esses materiais delas, né, os notebooks, os televisores e o carro. Mas assim que eles foram embora, a polícia realizou uma operação e conseguiu localizar o primeiro suspeito. Na casa dele já recuperaram aí 2 televisores e um micro-ondas, e ele acabou apontando aí o comparsa dele, que seria ninguém mais, ninguém menos do que o próprio vizinho. E aí na casa desse vizinho eles conseguiram recuperar mais 2 notebooks. Já o carro da família estava com um terceiro comparsa em Marília. Todos os bens foram devolvidos, né, para essa família e agora a polícia investiga a participação dos outros 2 que ainda estão foragidos. E tem novidade no transporte público de Ribeirão Preto. O prefeito Duarte Nogueira explicou aí o que vai acontecer pelas redes sociais. A cidade vai receber novos ônibus, uma nova frota em julho. E essa troca aí, essa renovação já estava prevista em contrato. E o prefeito Duarte Nogueira explicou um pouquinho mais de como isso vai acontecer nesse vídeo. Vamos ver. Ar-condicionado, Wi-Fi, carregador de celular e suspensão a ar, para que a sua viagem tenha mais conforto e conectividade. Nessa primeira etapa, 50 ônibus serão trocados e até o final deste ano, Ribeirão terá em suas ruas e avenidas 150 ônibus novinhos. É mais conectividade, pontualidade, segurança e conforto pensando em você.
Claro que toda renovação, né, toda inovação é bom para o público, né? É bom para os passageiros que vão poder aproveitar aí ônibus mais novos. E mais um caso de feminicídio foi registrado na região de Campinas, dessa vez em Piracicaba. Uma mulher foi morta depois de ser esganada e esfaqueada dentro de casa. O irmão dela saiu de manhã cedinho e estava tudo bem, tudo certo. Quando ele voltou à tarde, já encontrou ela morta. A polícia militar foi acionada, né? E o suspeito é um ex-namorado dela. A família falou que eles tinham sim um relacionamento muito tóxico, muito abusivo. Ela tinha inclusive até medida protetiva contra ele, veja só. Ele estava perseguindo ela realmente muito tempo. Eles tiveram um relacionamento bem breve, mas ela já logo percebeu que não ia dar certo aí, que o comportamento dele não era legal e terminou esse relacionamento que ele não aceitava. Perseguiu ela tanto que ela entrou aí com essa medida protetiva, mas não foi infelizmente suficiente para protegê-la, né? Ele confessou que pulou o muro da casa e cometeu esse assassinato, matou esta mulher. É muito triste a gente ver realmente como os homens não respeitam a lei. A lei está aí, a Lei Maria da Penha, para proteger as mulheres, essas medidas protetivas. Algumas cidades têm até guardas municipais que têm um pelotão exclusivo para acompanhar aí essas mulheres que têm medida protetiva, para garantir que esses homens, que esses suspeitos cumpram essas medidas, mas realmente é muito difícil porque eles realmente não obedecem. É aquela sensação de impunidade, é aquela sensação de ser dono da mulher, né? A gente fica muito revoltado, eu como mulher, e eu acho que todo mundo que assiste aqui a Voz da População, de todo dia a gente dá essas notícias. E infelizmente a mulher ela é vítima não só de homens com quem ela tem relacionamento ou teve, pais, maridos abusivos, é até de desconhecidos. É o caso que aconteceu agora, que uma mulher de 50 anos foi levada para o Hospital Caísme da Unicamp em Campinas. Segundo a Polícia Militar, ela teria sido vítima de agressões físicas e sexuais. A mulher foi abandonada no interior de um terreno na região do Taquaral. Imagens de uma câmera de segurança teriam flagrado um carro entrando neste terreno e saindo. Ela foi socorrida no começo da manhã de hoje. O estado de saúde não foi divulgado e o autor deste crime ainda não foi localizado. É realmente lamentável, né, gente, que todos os dias a gente tenha que vir aqui e dar essas notícias sobre violência contra a mulher. Até quando, né? A gente sabe que as leis vieram para melhorar, mas infelizmente a gente não está vendo aí um retorno para a sociedade de mais tranquilidade e paz para as mulheres. É realmente muito complicado. E voltando aí a falar do caso das árvores, que já mataram 2 pessoas no último mês em Campinas, a prefeitura acabou de revelar aí os números sobre as árvores na cidade. Segundo a prefeitura, a cidade de Campinas tem mais de 800 mil árvores adultas. Esse número foi aí descrito em um levantamento que está sendo feito desde 2021. Eles estão fazendo aí um inventário para saber quantas árvores tem na cidade. Até o momento, 30 mil já foram catalogadas. E esse inventário ele é interessante porque, além de ver as condições das árvores, né, se elas estão com perigo de cair ou não, esse levantamento também vai poder indicar os tipos das árvores e fornecer subsídios aí para a prefeitura poder lidar e cuidar mais aí da arborização da cidade. E todos esses dados, né, esse assunto surgiu nesse momento em que nesta semana uma menina de 7 anos morreu após ter sido atingida por uma árvore gigante que caiu lá na Lagoa do Taquaral. Esse caso deixou realmente todo mundo chocado e levantou aí mais uma vez essa discussão sobre as árvores da cidade. O Giro Cidade de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana. A gente se vê na próxima semana. Até lá! A gente vai para o intervalo, é rapidinho, não saia daí. Olha, estamos encerrando o programa desta sexta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui no SBT, junto falando com o Zenon, dicas da Débora Nóbrega aqui no nosso programa. Sexta-feira é um dia mais gostoso, descontraído, e foi gostoso falar de esporte, hein? Bom, eu espero que vocês tenham aí um ótimo final de semana. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.